Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Como de costume, né, galera? Jogo do Corinthians ontem. Vamos falar sobre o quê? Sobre a derrota do nosso Coringão, né? Vamos tentar fazer uma análise com cabeça fria do jogo de ontem. Colocar alguns pontos aí que eu acho que eu acabei esquecendo de falar ontem com a cabeça muito quente. Num pós-jogo, eu tava puto da vida. Eu vi que todo torcedor corintiano ficou puto da vida em tudo que aconteceu durante o jogo. Mas agora com a cabeça um pouco mais fria, tentar falar sobre esse jogo. Falar também sobre o protesto que vai ter amanhã no Parque São Jorge, da Gaviões da Fiel. Convocou um protesto contra a diretoria do Corinthians, que tá sendo pífia, né? Tá sendo ridícula. E falar também sobre a demissão do Danilo, do Zidanilo, né? Que era treinador do Sub-20 do Corinthians. Depois da derrota vexatória do Corinthians Sub-20 ontem, por 6-0 pro Cruzeiro, o Danilo, campeão da Copinha no começo do ano, foi demitido do cargo. Vamos começar a falar sobre o jogo de ontem, com essa análise cabeça fria aí. Galera, vamos cair na real. Vamos tentar cair na real. Eu acho que eu já tô tentando cair nessa real já faz tempo já, só que nosso amor pelo clube, nosso amor pelo Corinthians acaba falando um pouco mais alto na nossa cabeça, achando que, não, próximo jogo Corinthians vai mudar. Não, próximo jogo vai ter alguma diferença. Não vai mudar, galera. Não vai mudar. O Corinthians ele tem um treinador limitadíssimo. O treinador do Corinthians é muito fraco, não tem repertório nenhum. O Corinthians não tem elenco nenhum. O time titular do Corinthians é muito fraco, galera. A gente tem que cair na realidade. O Corinthians ele não tem hoje dois laterais. O Corinthians hoje não tem dupla de zaga boa. O Corinthians tem um volante bom, que é o Ranieri. O Corinthians não tem um meia de articulação, de armação para esse time do Corinthians. O Corinthians não tem atacante fazedor de gol, faro de gol. O Corinthians não tem nada, galera. Qual que é o esquema tático que o Antônio Oliveira coloca em campo, galera? Eu não sei. Eu não sei, porque o Corinthians é uma bagunça. O Corinthians é totalmente desorganizado. O Corinthians é um time que toma contra-ataque toda hora. O Corinthians é um time que não consegue se impor num jogo contra nenhum time. Nenhum time o Corinthians consegue abafar e falar: nossa, que partida que o Corinthians está fazendo pressionando o adversário. O Corinthians não faz isso. E aí o treinador tem muita culpa, sim. Eu sei que vai ter gente que vai falar: mas sem elenco, mas sem jogador, o treinador não tem culpa nenhuma. Tem culpa, sim. Se você colocar os 11 jogadores, os que jogaram ontem, tá, galera? Os 11 jogadores que jogaram ontem e comparar com os 11 jogadores do Atlético Goianiense, os 11 jogadores do Cuiabá, os 11 jogadores do Criciúma, vocês acham que esse time do Corinthians é muito pior do que esses times aí que eu acabei de falar pra vocês? Não é, galera. Não é. Só que esses times, eles treinam. Esses times, eles têm um treinador que não é nem conhecido o treinador deles, viu? Mas o do Atlético Goianiense até o Jair Ventura, que já trabalhou no Corinthians. E a gente sabe que ele é muito fraco. Só que no time do Atlético Goianiense, ele conseguiu dar um padrão pro time dos caras. Inclusive o Atlético Goianiense está na frente do Corinthians. O Corinthians tomou um sufoco, um baita de um sufoco desse mesmo time do Atlético Goianiense. Então o que eu tô falando? Esses caras eles conseguem dar um padrão pro time deles, que é o mínimo que tem que ser feito. O Antônio Oliveira não dá padrão para esse time do Corinthians. Ele não dá um esquema tático para esse time do Corinthians. Ele não faz uma movimentação durante o jogo que mude o jogo. Ele não pega um ponta de um lado e inverte e coloca do outro. Eu já falei isso várias vezes. Ele não sabe nem fazer isso. Ele deixa o time, o jogo inteiro, jogando da mesma maneira. O Corinthians hoje é o time mais fácil de se marcar no Campeonato Brasileiro. É por isso que o Corinthians não ganha de ninguém. É por isso que o Corinthians não consegue, principalmente, fazer gol. Se você for ver o retrospecto de gols do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é nojento. Se não me engano, o Corinthians faz 3 gols, acho que no Fluminense, 2 gols no Atlético Goianiense e 2 gols no São Paulo. O Corinthians tem 3, 5, 7 gols em 10 rodadas, galera.
Corinthians, ele tá se enfiando num buraco sem fim. E pra torcedor que fica fazendo vídeo, que fica falando, não, fica tranquilo que o Corinthians não vai cair pra segunda divisão. Eu não tenho toda essa tranquilidade, não. Muito pelo contrário, eu sou realista. Eu chego aqui e falo. Hoje o Corinthians, ele vai brigar e vai brigar muito pra não cair pra segunda divisão. Com esse futebol medíocre, com esse futebol mequetrefe do time do Corinthians, onde o Corinthians não tem absolutamente nada. Nada. Hoje o Corinthians é um nada em campo. É isso que é o time do Corinthians. E aí, o que acontece com o time do Corinthians? O preparo físico do time do Corinthians é horrível. O Corinthians, ele perdeu no preparo físico ontem pro time do Internacional, que é o time reserva. E é um time que ficou sem treinar praticamente um mês. Um mês parado. Por conta das enchentes que tiveram lá no Rio Grande do Sul. O Corinthians conseguiu tomar um baile no físico para um time desse. Por isso que eu falo, tá tudo errado no time do Corinthians. O Corinthians não tem departamento nenhum hoje. Cara, é impressionante. Impressionante isso daí. Vamos falar um pouquinho de departamento também, que a gente tem que falar do jogador Diego Palacios, que o Corinthians contratou no começo do ano. O senhor Augusto Melo, né? Que bateu no peito, que contratou um jogador de seleção, que isso e aquilo. Quando você contrata jogador, Augusto Melo, cara, como você faz cagada na sua gestão? É só merda na sua gestão, Augusto Melo. Só merda, sabia? Você contrata um jogador, esse jogador ele tá machucado, ele já veio bichado já. Não constaram lesão nenhuma quando contrataram o cara. Por quê? Porque não deve ter feito exame médico no cara. Não é possível. Para não ter detectado uma lesão, porque ele já veio lesionado. A doutora lá do Corinthians lá falou em entrevista. Ele já veio lesionado. E a lesão dele se agrava no jogo contra o São Bernardo. Que aí ele se machuca de vez e aí ele tem que partir para cirurgia. Ele já estava lesionado. Então, o Corinthians ele tá fazendo tudo errado. Ele tá com a cartilha de fazer tudo errado. Administrativamente, poder de dirigentes, comissão técnica fraquíssima, que não tem poder nenhum, que não tem pulso nenhum, elenco horroroso. O elenco do Corinthians é horroroso, galera. Se eu ler pra vocês os jogadores que estavam no banco do Corinthians ontem, é um negócio nojento, é um negócio medíocre. Então eu falo e repito, eu tô com muito medo mesmo, do Corinthians ir pra segunda divisão. Porque eu sou realista. E falo pra vocês, galera. E falo pra vocês. Porque tem muita gente que acha assim, se cair pra segunda divisão vai ser igual 2008. A gente vai subir com o pé nas costas. Vai nessa, viu? Vai nessa. Vai nessa. Torcem pra não cair pra segunda divisão. Vamos torcer muito pra não cair pra segunda divisão. Porque se cair, galera, com essa administração aí, com esse presidente aí, Jesus, não há o que salve o Corinthians. E falar nisso, né, o bordão desse presidente aí, quando ele foi quando ele era candidato, né, salvem o Corinthians. Cara, você não deve ser corintiano, velho. De verdade, mano. Eu sei que tem muita coisa errada da antiga administração, que tem muita gente jogando contra, que isso, aquilo. Mas, cara, você só fez cagada na sua administração. Você só fez merda na sua administração. E continua fazendo merda em cima de merda. Esse é o problema seu, Augusto Melo. Você não resolve os problemas do Corinthians. Você vai deixando, vai prorrogando os problemas do Corinthians. E aí a gente tá vendo o que tá acontecendo, galera. 12 jogos, 12 times o Corinthians enfrentou da Série A em 2024. 12 times. O Corinthians ganhou de um time desses 12 que o Corinthians enfrentou. Vocês acham que isso é normal? Vocês acham que isso é bem tranquilo pro Corinthians? Não é, galera. Não é. E, infelizmente, eu acho que tem que ser feito o que vai ser feito amanhã, que é o protesto da Gaviões da Fiel lá no Parque São Jorge. Tem que ser feito porque alguma coisa tem que ser feito, mas, infelizmente, eu acho que não vai mudar em nada. Porque não vai criar uma filosofia
na cabeça de Augusto Melo, na cabeça de Antônio Oliveira, na cabeça desses jogadores que tem que fazer uma mudança. Porque do jeito que tá, não tá dando certo. Não vai mudar. Eu não vejo perspectiva, eu não vejo reação nenhuma desses caras. Esses caras, eles são todos acomodados. Essa é a grande verdade. Esses caras, eles não sentem a derrota. Eu acho que um cara deve ter sentido a derrota ontem, dentro de campo, que foi o Matheus Donelli, que é cria da base do Corinthians. Até o Wesley, eu acho que já pouco não tá nem aí, porque quer ser negociado. A verdade é essa, já não tá com a cabeça mais aqui no Corinthians. Então eu acho que o único jogador que deve ter sentido essa derrota ontem foi o Matheus Donelli. De resto, galera. E o que me deixa mais triste, o que aperta mais meu coração ainda, é o tanto de corintiano que eu tô torcendo, que eu conheço, que eu converso, que, mano, já lavou as mãos, já jogou a toalha e falou: eu não vou, pela minha saúde mental, muitos falaram isso pra mim, viu? Muitos. Pela minha saúde mental, eu não assisto mais jogos do Corinthians, velho. E é verdade, galera. Faz mal, velho. Faz mal assistir jogo do Corinthians. Ontem eu assisti no jogo do Corinthians, eu tinha certeza que o Corinthians não ia empatar o jogo. Tinha certeza. Porque você vê dentro de campo o que tá acontecendo. Você vê o que os jogadores estão fazendo. Você vê que o treinador, quando ele quer ganhar um jogo, quando ele quer almejar alguma coisa dentro do jogo, você vê a disposição, a mudança. Esse treinador não faz mais nada. Muito pelo contrário. Chega em entrevista coletiva depois, ainda fica bravinho com as perguntas. Tá nervosinho ainda com as perguntas ainda. Vocês viram a entrevista coletiva dele? Arrogante. Bravinho com as perguntas. O que esse cara tá achando que é, velho? Que isso, mano? O cara perguntou pra ele, porque normalmente ele, treinador, o Antônio Oliveira, sempre foi ativo na beira do campo, sempre falou com os jogadores, sempre, às vezes ele invertia ali toda hora com o auxiliar dele e tal, e o cara perguntou, pô, teve uma hora lá no segundo tempo que você ficou mais de 10 minutos lá sentado lá, com o cara lá, e aí a gente achou estranho, né, porque você não costuma fazer isso, eu não posso ficar sem... A resposta dele, eu não posso ficar sentado mais? Agora eu sentar vai ser um problema agora? Essa é a resposta do cara, arrogante. Você tá entendendo? Então, tá tudo errado, galera. Tá tudo errado e eu não vejo mais luz no fim do túnel, não. De verdade. Não vejo. É... Eu, eu espero que isso não aconteça, mas eu acho que o Corinthians vai sofrer punição, vai sofrer transfer ban da FIFA e não vai poder contratar na janela agora, no meio do ano, porque o Corinthians não pagou o Santos Laguna, do Félix Torres, a parcela do Félix Torres. Se eu não me engano, eles já acionaram a FIFA já. Se a FIFA já julgar o caso, o Corinthians sofre transfer ban e aí não vai poder contratar no meio do ano. Então, galera, olha a situação que o Corinthians está se enfiando. Mesmo que se o Corinthians pague essa dívida aí e não sofra transfer ban, eu também acho que o Corinthians não vai fazer 4, 5 contratações. Se fizer 2, eu acho que vai ser muito. Porque, além de tudo, esse presidente do Corinthians é um cara incompetente. Ele é um cara incompetente. Ele não colocou pessoas profissionais, igual ele falou, ao lado dele para trabalhar. Ele não colocou. Pode até ter colocado lá no comecinho ali, mas todo mundo vazou, todo mundo foi embora. Inclusive o rapaz aí, o Gasparini, né, que era o cara que analisava, né, o desempenho dos jogadores para tentar fazer contratação. Na entrevista coletiva ele falou que ele se dava super bem, que ele mostrava os resultados, mostrava isso e aquilo. Mandou o cara embora ontem. Demitiu o cara ontem. Parece que vai trazer um que era do Flamengo. Cara, Ai, a gente tá em junho, galera. Dia 20 de junho. 20? Só pra confirmar aqui. Dia 20 de junho, galera. E o Corinthians tem o quê em 2024? Nada. Absolutamente nada. Então, galera, o ideal é o que eu falei ontem pra vocês. Já começar a cair na realidade. Já começar a ver o que tá acontecendo mesmo. É o que eu falei, eu não vou deixar de assistir jogos do Corinthians, não vou deixar de vir aqui, sentar o cacete nesses caras aí.
em diretoria, em comissão técnica, em jogadores, até ter uma mudança drástica. Eu vou vir aqui, vou sentar o cacete, mas eu vou assistir jogo agora já sabendo que, mano, pior pode por vir. Domingo, o Corinthians pega o Atlético Paranaense e eu já sei que o Corinthians não vai ganhar. Essa é a minha opinião, velho. O time do Atlético Paranaense é infinitamente melhor que o time do Corinthians. Então eu já vou com esse negócio na cabeça, de o Corinthians não ganhar. Se não ganhar, eu não fico tão surpreso. Se ganhar, aí que vem a minha surpresa mais positiva. Olha que legal pensar desse jeito. Porque se eu crio expectativa, ah não, domingo o Corinthians ganha do Atlético Paranaense, vixe Maria. Aí não ganha, eu vou ficar com o quê? Com raiva, com depressão, com dor de estômago, com dor de cabeça. Não, se eu já pensar que o Corinthians vai perder e o Corinthians ganha, aí eu fico com felicidade. Só isso, só. Então eu acho que é isso que o torcedor corintiano deve se fazer. Continuar torcendo sempre, sempre torcer pro time do Corinthians, mas já imaginar no pior. Essa é a verdade, galera. Infelizmente, o Corinthians está se apequenando. Por conta de diretorias, por conta de comissão técnica e por conta dos jogadores medíocres que temos no elenco. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E tá difícil, mas vai, Corinthians.